Noite, companheiro presidente, demais companheiros, convidados, visitantes e homenageado. Sou Nilda Maltês, associada representativa do Rotary Club de Piauí Vale dos Rios, servindo como diretora de protocolo nesta nossa quarta reunião ordinária online. Desde já, agradecemos a presença de todos e, para darmos início, solicitamos que mantenham os microfones desligados para evitar interferências e liguem as câmeras para que possamos interagir, vendo todos na telinha. Informamos que esta reunião está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo nosso canal do YouTube, onde permanecerá disponibilizada. A mesa da diretoria será composta pelo presidente do Rotary Club de Piauí Vale dos Rios, Luiz Augusto, pela companheira Maiane Matos, secretária, pelo homenageado de hoje, Genivaldo Lins, advogado, e pela companheira Vilma Ramos, que é também presidente da Associação de Mulheres com Câncer, em Piauí, associação. Neste momento, o presidente procederá à abertura oficial da reunião. Boa noite, companheiros, companheiras. Gostaria de agradecer já a presença de todos, os convidados aí que vêm nos prestigiando, de outros distritos, inclusive. Obrigado pela presença de todos. E para darmos início a essa quarta reunião, sob o lema Servir para transformar a vida, convido todos a saudar o pavilhão nacional. Gostaria que a companheira Rosimeire fizesse a leitura do Evangelho do dia. Companheiro presidente, convidado, demais companheiros, vamos à leitura do Evangelho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo de 22 a 27. Segundo o anúncio da paixão. Enquanto caminhava pela Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará, e eles ficarão profundamente aflitos. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto da dictrama aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: teu mestre não paga dictrama? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram a casa, Jesus preveniu, dizendo: que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem recebem os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros. Jesus replicou: os filhos então estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança um anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrará um estárter. Torna-o e dá-lo por mim e por ti. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Rotary tem, não digo um código, né, mas é norteado, os rotarianos são norteados por uma prova quádrupla, né, que nos orienta quanto ao que pensamos, dizemos e fazemos. Eu gostaria de solicitar aí o companheiro Genivaldo que fizesse a leitura dessa prova quádrupla, Genivaldo. Pois não, companheiro Luiz. Eu sempre chamo pelo maior patente, para mim é governador, né? Companheiro Luiz, prova quádrupla do que pensamos, dizemos ou fazemos. 1. É a verdade. 2. É justo para todos os interessados. 3. Criará boa vontade e melhores amizades. 4.
será benéfico para todos os interessados? Muito interessante essa prova e que já tem provadamente orientado muitos clubes e muitas instituições para o seu desenvolvimento. E que deve ser utilizada não só a nível de Rotary, mas na nossa vida cotidiana. Devemos ter sempre em mente essa prova quadro para tudo que fazemos. Hoje, a nossa secretária ainda não acessou a sala, nem o nosso tesoureiro. O tesoureiro, inclusive, parece que tem aula hoje. Eu gostaria que a companheira Nilda informasse sobre as datas comemorativas e aniversariantes da semana. Não temos aniversariantes, companheiros aniversariantes essa semana. Tá? Então, vou informar as datas comemorativas da semana. 11 de agosto, Dia da Televisão, Dia do Advogado, Dia do Estudante e Dia do Garçom. Dia 12, Dia Nacional das Artes. Dia 13, Dia do Economista. Como hoje nós vamos homenagear o advogado, tá? Eu escolhi para falar um pouco sobre o Dia da Televisão, tá? Que é muito interessante. Após quase 5 anos de estudos e tentativas, o escocês John Logie Baird consegue, em 1925, obter em um aparelho de televisão a imagem de um rosto humano com a definição de 30 linhas. Só para comparar, as televisões atuais têm 500 linhas de definição. Oficialmente, seu invento foi apresentado em 1926 para os cientistas da Academia Britânica em Londres, na Inglaterra. Com seu modelo mecânico de televisão, Baird realizou a primeira transmissão televisiva. A televisão chegou ao Brasil, na realidade, em 18 de setembro de 1950, quando foi inaugurada a TV Tupi, a primeira emissora brasileira, fundada pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand. No Brasil, desde 1958, no dia 11 de agosto, é comemorado o Dia da Televisão. Tal dia remete à morte de Santa Clara de Assis, responsável pela fundação da Ordem Feminina Franciscana e que faleceu no ano de 1253. Muito interessante a vida de Santa Clara, que era uma jovem rica, muito bonita, e que abandonou tudo para seguir São Francisco de Assis e criou a Ordem Feminina, a Ordem Franciscana Feminina. Em 14 de fevereiro de 1958, Eugênio Pacelli, então Papa Pio XII, achou por bem homenagear Santa Clara de Assis, relacionando a memória do dia de sua morte com a popularização da televisão. Isso porque, segundo a tradição católica, Santa Clara, impossibilitada de assistir à missa matinal do dia de Natal, ficou em seu quarto em São Damião, meditando e orando ao menino Jesus. O que é que aconteceu? Milagrosamente, conta-se que Santa Clara conseguiu ouvir e assistir, isto é, visualizar de uma forma fisicamente inexplicável tudo o que se passava na referida missa. Tá? Então, na parede do quarto dela, ela visualizou toda a missa, tudo o que aconteceu durante a missa. O Papa Pio XII, que via no fenômeno televisivo algo de extraordinário e passível de comparação com o milagre vivido por Santa Clara, sugeriu comemorar o Dia da Televisão no dia em que se rememora a sua morte. Santa Clara é entendida por muitos hoje como a padroeira da televisão. A Lei 10.255, de 9 de julho de 2001, instituiu o dia 18 de setembro como Dia Nacional da Televisão
em comemoração à primeira transmissão no Brasil. Apesar do Brasil comemorar a televisão dia 11 de agosto e 18 de setembro, a ONU declarou o dia 21 de novembro como o Dia Mundial da Televisão, por ter sido nesta data, em 1996, realizado pela primeira vez o Fórum Mundial da Televisão. Passado o tempo, com muitos erros e acertos, entre gravações e programações ao vivo, a televisão foi se profissionalizando. Hoje, a produção da TV brasileira é referência no mundo, sendo exportada para muitos países. Atualmente, com a implementação da TV digital no Brasil, assim como a televisão em cores transformou a forma como se via e se fazia TV, essa nova tecnologia promete revolucionar hábitos e costumes do telespectador. Cada vez mais o país se verá na TV. Achei interessante e quis ler para vocês. Obrigado, companheiro. Muito interessante mesmo. Agora, para fazermos uma instrução rotária, nós vamos passar um vídeo sobre o plano de ação do Rotary para esses próximos anos. Nós somos pessoas em ação. E diante de um desafio, pessoas em ação se unem e criam um plano. Enquanto continuamos ajudando a sanar problemas globais, enfrentamos nossos próprios desafios. Quando o Rotary fez uma pesquisa com pessoas de todo o mundo, descobrimos uma grande lacuna entre quem somos como organização hoje e o que precisamos e queremos ser. A nossa base é forte, mas o Rotary está pronto para mostrar que podemos crescer e nos fortalecer ainda mais. Então, estabelecemos nosso novo plano de ação, como um guia sobre como pensarmos diferentemente, sermos mais inclusivos e nos tornarmos um Rotary mais forte e eficaz. O plano tem 4 prioridades. Vamos ampliar nosso impacto, porque hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de planejamento inovador e soluções comprovadas. Vamos nos basear mais em dados, não apenas servindo as comunidades e fazendo bem, mas mensurando o que fazemos para ampliar nossos sucessos e compartilhar histórias mais inspiradoras sobre o bem que fazemos. Vamos expandir nosso alcance recebendo novas pessoas no Rotary e encontrando novas formas de conectar aqueles que querem melhorar as comunidades e a si mesmos. Vamos aumentar o engajamento dos participantes, garantindo que todos que se conectarem conosco tenham uma experiência ainda mais recompensadora. E vamos melhorar nossa capacidade de adaptação, pois é estando à frente das mudanças e mantendo nossa verdadeira identidade que teremos a força necessária para liderar um novo século de mudanças. O plano de ação do Rotary é ambicioso, mas nós podemos colocá-lo em prática. Se trabalharmos juntos em novas formas de pensar, planejarmos e entrarmos em ação, nós iremos elevar nossas comunidades e organização a novos patamares. Estamos construindo nosso legado. Vocês estão prontos para fazer a sua parte? Vamos mostrar ao mundo o que significa ser pessoas em ação. Mais cedo, a gente falando aí sobre adaptação, a gente vê aí que faz parte do plano de ação do Rotary Internacional, justamente a se adaptar às demandas, às exigências dos novos tempos, do que a comunidade está precisando e está exigindo, né, essas mudanças. Então, o Rotary está realmente, através desse plano de ação, buscando mais inclusão, buscando conseguir maior impacto nas comunidades, crescer em termos de associados para podermos fazer mais, não é crescer simplesmente por crescer, mas crescer para fazermos mais. Então, a gente percebe aí que o Rotary está totalmente atualizado, antenado às exigências dos novos tempos para se adequar e continuar aí sobrevivendo há mais 100 anos, né? Já estamos aí com 116 anos e mais 100 anos pela frente aí, ajudando o mundo. Bem, hoje, como a companheira Nilda falou aí das datas comemorativas da semana, e o Rotary costuma
sempre está se norteando e celebrando algumas datas importantes. A companheira Nilda fez aí um levantamento sobre o Dia da Televisão, muito interessante aí, né? Uma curiosidade que talvez pouca gente conhecesse, muito interessante. E hoje nós vamos também celebrar o Dia do Advogado, que é um dia que nós consideramos muito importante para a sociedade. E aí a gente não poderia deixar passar em branco esse momento. Lembrando que o Rotary Internacional foi fundado, foi idealizado por um advogado, né? Uma brilhante ideia do advogado Paul Harris, que aí há 116 anos atrás visualizou, idealizou o Rotary e com alguns amigos deu início a essa instituição que está aí atendendo às necessidades do mundo todo nas suas diversas áreas e até hoje aí desenvolvendo e crescendo cada vez mais. E lembrando também que este Rotary Club de Piauí dos Rios teve como seu primeiro presidente também um advogado, né? Que é o nosso homenageado de hoje, o companheiro Genivaldo Link, que foi o primeiro presidente do Rotary Club de Piauí dos Rios em 1992, quando foi fundado. 11 de agosto, Dia do Advogado. E essa data homenageia os profissionais responsáveis em representar os cidadãos perante a justiça. O direito é a ciência das normas que regulam as relações entre os indivíduos na sociedade, quando essas relações não funcionam dentro das normas estabelecidas. Entra o trabalho do advogado, que é o de nortear e representar clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal. O Dia do Advogado é celebrado em 11 de agosto, em homenagem à criação dos 2 primeiros cursos de direito no Brasil, em 1827. Foram a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, que foram criados, inclusive, por Dom Pedro I. Tradicionalmente, no dia 11 de agosto, em comemoração ao Dia do Advogado, os estudantes de Direito festejam também, né, o chamado Dia da Pendura, quando saem pelos restaurantes próximos da universidade, consomem e não pagam, pois a conta fica pendurada para que o dono do restaurante pague. Eu, lendo essas coisas sobre o Dia do Advogado, e eu vi esse Dia do Pendura, eu entendi, depois o Genivaldo me confirmar aí ou não, eu entendi que esse Dia do Pendura foi criado pelos próprios comerciantes, em comemoração ao Dia do Advogado, e os comerciantes é que criaram esse Dia do Pendura, ou seja, os estudantes de Direito usufruíam, né, dos restaurantes, mas não pagavam a conta, deixavam por conta do dono do restaurante. Não sei se eu entendi bem essa história. Em algumas regiões do país, os profissionais também comemoram o dia 19 de maio, que é o dia de São Ivo, que é o padroeiro dos advogados. Então, tem 2 datas aí que se comemora o dia do advogado, né? Então, o dia de São Ivo, que é o dia do padroeiro também. E a Genivaldo garantir a igualdade e a plena justiça é a principal tarefa dos advogados. E você, Genivaldo, é um representante da justiça, da liberdade e da cidadania. Seu trabalho é indispensável para o exercício de uma democracia efetiva, pois representa os direitos humanos e ajuda a garantir uma organização social. Muito obrigado pela sua dedicação e empenho. Continue sendo um exemplo para todos nós, Genivaldo. Feliz Dia do Advogado. Companheiro Luiz, Oi. Desculpa interromper. Tem uma coisa interessante aí no Dia do Pendura, tá? Que eles não pagavam a conta, mas eles pagavam a gorjeta aos garçons. Por isso que também, dia 11 de agosto, é o Dia do Garçom. Interessante, aí mais informação aí. Confirma aí, Genivaldo, esse Dia do Pendura foi criado pelos estudantes ou pelos comerciantes? Olha, realmente isso aí, eu acho que foi uma combinação, né, entre estudantes, entre comerciantes, porque nós sabemos que estudante é um bicho danado, né?
ele cria o fato e o fato acaba sendo aceito, porque não tem jeito de você voltar atrás. Então, historicamente, eu não sei se foi por conta dos estudantes, dos comerciantes, né? Mas eu sei que realmente esse fato ocorre, ainda ocorre, mas não com a mesma frequência de antes, né? Mas ele ocorre ainda naqueles restaurantes que ficam dentro, talvez próximos das faculdades, por conta mais da tradição. Eu acho que nesse dia os comerciantes já deixam até os estoques vazios. Isso é verdade. Para que não ocorra um prejuízo maior. Eu gostaria que a companheira Meire apresentasse o nosso palestrante e homenageado de hoje. Companheiro presidente, mais companheiros, visitantes, nosso convidado. É um prazer apresentar um companheiro e um amigo tão querido, que além de companheiro de Rotary, é um grande amigo, um grande cidadão, um grande profissional. Olha que foto linda, Genivaldo. Breve currículo de Genivaldo Lins Santana. Advogado formado em 1982 em bacharel pela Universidade Federal da Bahia, com curso de pós-graduação em Direito Eleitoral pela Fundação Faculdade de Direito da UFBA, pós-graduação em Gestão Pública Municipal pela UNEB, Campus Camaçari, pós-graduação em Direito do Trabalho pela FTC, Campus Jequié. Exerceu cargos públicos como assessor jurídico nos municípios de Dário Meira, Ubatã, Aurelino Leal e diretor jurídico da Procuradoria do município de Piauí, exercendo por quatro mandatos a legislatura de vereador do município, de 1989 a 2004. Esse é o nosso companheiro Genivaldo Lins, o homenageado da noite. E nosso palestrante, né? Que está com a palavra, nosso querido Genivaldo Lins, na tribuna virtual. Obrigado, companheiro, obrigado, companheiras. É um prazer voltar a este Rotary, que tive o prazer de ser o primeiro presidente, lá nos idos, né, de 1900 e quanto, companheiro, que falastes aí? 92. 92, exato. 29 anos. Em 1992, onde tínhamos lá o Luiz, já era nosso companheiro, a Nilda também já era nossa companheira, e outros companheiros que foram ficando pelo caminho. Eu tive que me ausentar por ter que resolver problemas familiares em Salvador, filhos estudando fora, e aí eu não pude mais permanecer atuando, porque uma das exigências do Rotary é a presença, e a presença não podia estar presente em razão desses compromissos familiares. Mas é um prazer retornar ao Rotary, estar com os companheiros e ver que o Rotary permanece firme e atuante nas suas bandeiras. E dá um prazer saber que participei dele na sua formação, sendo seu primeiro presidente. Mas, companheiros, sei que o tempo no Rotary ele é bastante cobrado, e eu nunca esqueço de uma reunião que participei do Rotary Clube Ipiaú, né, o nosso padrinho de formação, onde lembro que ali na mesa estavam os grandes companheiros Calumbi, né, professor Tatai, estava também o professor Milton Pinheiro, né, que eram aqueles grandes e valorosos companheiros que Protógenes Jaqueiro, não posso esquecer, que era um entusiasta, né, do Rotary. Certamente Salvador da Mata. Salvador da Mata, pô, como é que pode esquecer, né? Pode esquecer, de jeito nenhum. Pode esquecer. São pessoas realmente memoráveis da história política e educacional do município. E ali eu lembro que as reuniões eram meio-dia, e geralmente onde se fazia a refeição, e ali, entre uma garfada e outra, o palestrante ia falando a sua palestra, e sempre com o olho no relógio, né? Então, ali, você tinha exatamente contado 15 minutos e não poderia passar disso. Então, lembrando disso, procurarei ser breve, para não cansar os companheiros,
e também porque nós sabemos que toda demora acaba sendo cansativa. Mas eu fiz umas anotações, companheiro, para ficar dentro do tema da palestra, né? O Estado Democrático de Direito e a Advocacia. E lembro, para começar, do jurista Rui Barbosa, que ele disse magistralmente, ao definir o que significa a advocacia. Ele disse: em todas as nações livres, os advogados se constituem na categoria de cidadãos que mais poder e autoridade exercem perante a sociedade. Veja que dessa definição nós encontramos logo que em todas as nações livres. Por quê? Porque nas nações livres é onde o advogado mais tem campo para poder exercer a sua profissão. Ele não é atemorizado, onde ele exerce com total independência a sua função, a sua atividade. Mas nos tempos de arbítrio, né, e de ditadura e de exceção, o advogado ele é ainda tão ou mais importante do que nos tempos de liberdade. Porque durante a ditadura é comum ocorrerem as violações dos direitos dos cidadãos, inclusive dos próprios direitos humanos. E o advogado é talvez aquele que, com maior risco, exerce a defesa dessas pessoas que estão sendo tolhidas da própria vida, da própria liberdade e da palavra. Então, se não é verdade que nas nações livres os advogados se constituem na categoria de cidadãos que maior poder e autoridade exercem perante a sociedade, nos tempos de exceção de arbítrio, a função do advogado é tão ou mais importante para a sociedade. E tanto é assim que eu lembro de uma certa passagem em que o grande jurista, agora me fugiu até o nome dele, onde ele chegou a citar para defender alguém que estava sendo encarcerado sem qualquer direito, ele chegou a citar o próprio Código de Defesa dos Animais para defender a um cidadão. Então, veja que é o destemor, né, do advogado, com o risco da sua própria segurança, quem é a voz da sociedade. Né? Então, vamos analisar um pouquinho a questão da historicidade, como surgiu, de onde veio, de que forma o advogado ele apareceu ao longo da história. Então, isso, meus amigos, companheiros, na Grécia, mais precisamente na cidade de Atenas, nos trouxe uma grande herança, porque Atenas, a Grécia, ela é formada basicamente de grandes guerras, né? Guerras entre cidades, entre Atenas e Esparta, e guerra entre os estados da Grécia com outras civilizações, contra a Pérsia, contra a famosa que é hoje a Babilônia, que hoje é o Irã. Então, vivia em constantes guerras. E nessas guerras, muitas vezes, os cidadãos eles eram os primeiros a ser atingidos, porque na guerra existem prisioneiros, na guerra existem direitos violados, existem, sobretudo, muitas injustiças e iniquidades. Então, foi ali, no início da civilização moderna, na Grécia, que os advogados passaram a surgir, em razão justamente de se fazer a defesa dessas pessoas que eram julgadas, que eram escravizadas, que era o costume da época. Os derrotados, eles eram transformados em escravos dos vencedores. Então, como é que poderia coexistir em uma sociedade pessoas que não tinham qualquer direito, eram coisas? Nós sabemos no direito de que as pessoas, os escravos, eles não tinham quaisquer direitos. Eles eram considerados coisas pertencentes ao seu dono, ao seu patrão, né? Então, para que surgisse daí alguma ideia de direito, alguma ideia de defesa, era preciso, mesmo numa sociedade que estava ainda aprendendo a iniciar, que houvesse um mínimo de civilização, porque aquela sociedade onde não há direito ao opositor se defender ou falar, então essa sociedade ela não lhe protege, nem protege a mim, não protege ao seu adversário. Então é preciso que coexistam
na sociedade o direito da maioria e respeitados os direitos da minoria. O que caracteriza uma democracia é justamente a vontade da maioria, né? Porque você sempre vai colocar em votação, vai sempre colocar em discussão pontos diferentes. E aquele ponto que vai se tornar dominante é exatamente a vontade, a opção da maioria. Mas o que vai diferenciar uma sociedade democrática de uma sociedade autoritária é exatamente o respeito às minorias. A minoria, ela não vai ser dominante, mas ela vai ser respeitada. E se ela não vai ser dominante, se ela vai ser respeitada, é preciso constituir um arcabouço jurídico que diga quais os direitos e quais os deveres que serão obedecidos pela sociedade. E, nesse ponto de vista, deu-se o surgimento da democracia, quando ocorreram esses embates, né, a qual, justamente, é um marco histórico importante para o surgimento da democracia contemporânea, a Revolução denominada de Revolução Gloriosa, que foi a última fase da Revolução Inglesa, pois ela é oriunda lá no fim dos séculos XVII, dois marcos importantes para os direitos atuais. Quais são esses dois marcos? São justamente a chamada Toleration Act, que era um ato de tolerância e que estabelecia liberdade religiosa a todos os cristãos. Mas na Inglaterra, a liberdade religiosa a todos os cristãos, exceto para os católicos, porque os senhores, não sei se sabem, que a Inglaterra viveu e vive até tempo recentíssimo, uma violenta guerra religiosa, onde a maioria da sociedade britânica, inglesa, ela é constituída de, digamos, protestantes, e uma minoria católica. E essa guerra foi ativa durante séculos, inclusive com atos de terrorismo de lado a lado, violências. E, no entanto, lá no século XVII, se estabeleceu ali a liberdade religiosa, menos para os cristãos. Então, isso foi levando à frente e adiante toda essa questão que veio a resultar, inclusive, numa guerra muito grande entre a Inglaterra e a Irlanda, o Eire, que acabou, inclusive, se separando, né? Constituindo-se um país diferente dentro da Grã-Bretanha. Depois disso, surgiu a Bill of Rights, que consistia num conjunto de leis elaborado pelo parlamento inglês e que foi aprovado pelo Guilherme de Orange, e instituiu a ideia de separação dos poderes. Porque, numa democracia, não pode haver, simplesmente, um único poder absoluto, porque isso se constitui numa grave ameaça para a sociedade, né? Então, se um poder, digamos, lá na Inglaterra, naquele tempo, que era o imperador, o rei, ele era absoluto, ninguém poderia contrariar as suas ordens. E, por isso mesmo, isso era um grande atentado a todos aqueles que discordassem do rei. Ainda hoje, né, nós vemos tentativas de impor esse Estado absolutista em vários lugares, aqui, ali, acolá. Por isso que nós vemos que, agora mesmo no país, se nós analisarmos, não pode haver um poder que seja superior, que seja absoluto em relação ao outro. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Mas nenhum deles pode ser de tal forma poderoso que anule os demais poderes, né? Então, quando isso ocorreu em 1964, se disse que havia um estado de exceção no Brasil, um estado autoritário, em que havia uma hipertrofia do poder executivo, que suplantava os demais poderes, o legislativo e o judiciário. Hoje nós vemos assim que há uma divisão, a própria Constituição estabelece que os poderes eles são independentes, mas são harmônicos entre si. Por quê? Independentes e harmônicos, para que nenhum deles possa invadir a competência privativa do outro. Então, se o poder executivo cabe executar, fazer acontecer os atos administrativos, o poder legislativo cabe fiscalizar
do Poder Executivo, que, por sua vez, Executivo e Legislativo têm que conviver pacificamente com o Judiciário. Mas nós temos visto atualmente que há um certo desequilíbrio nos poderes vigentes no Brasil, né? Ora, o Poder Judiciário está intervindo no Poder Legislativo, ora está intervindo além dos seus próprios poderes no Poder Executivo, ou ora o Executivo quer intervir nos demais poderes. Então, isso tem que estar em perfeita consonância com a Constituição. Se a Constituição estabelece que não pode haver um poder superior aos demais, e por isso mesmo que essa é independente e harmônicos, tem que haver esse entendimento para que não haja uma ruptura institucional, que seria ruim para o país, onde toda ruptura leva a um desequilíbrio e a gente não sabe a que ponto isso levará, a que ponto isso alcançará, a que ponto isso vai afetar as liberdades democráticas. Então, todo o perigo reside exatamente em que um poder invada a esfera do outro. Mas, em razão dessa separação dos poderes, ainda voltando à Inglaterra, no princípio de tudo, de se instituir uma lei parlamentar, ela poderia ser vetada pelo rei, né? Além disso, todos os gastos da família real e dos altos funcionários do governo seriam fiscalizados pelo parlamento. Então, esse embrião de um poder estar fiscalizando o outro já vem justamente lá da origem da própria instituição dessa separação de poderes, que nós veremos aí um pouquinho adiante, que foi construída na França por Montesquieu, quando ele estabeleceu a separação dos poderes, criando justamente os 3 poderes que até hoje são base das sociedades modernas em todos os países democráticos. Então, esses conceitos, né, de separação de poderes, eles serviram como base para a Revolução Francesa, em 1789, com o lema liberdade, igualdade e fraternidade. E foi liderada por um advogado. Veja, já em 1789, foi liderada pelo advogado e político francês Maximilien de Robespierre, um dos defensores do sufrágio universal. Já, então, naquele tempo, ali naquele momento histórico, ele já defendia que deveria haver sufrágio universal, ou seja, o voto para todas as pessoas, igualdade de direitos, e aí uma das coisas que sempre permeou as sociedades da época, né? A abolição da escravatura. Porque, como eu disse, desde a Grécia e depois de todos os povos, né, os vencedores, e eram guerras constantes, né? Você vê que hoje, no tempo moderno, não deixa de ter guerras. São guerras religiosas, são guerras econômicas, são guerras políticas, são guerras de toda ordem. E a guerra provoca exatamente uma ruptura dos países, que mudam fronteiras, que mudam nomes de sistemas de governo, e exatamente por isso as guerras, elas nunca deixaram de ocorrer, porque nós, seres humanos, queremos sempre dominar os outros, queremos sempre impor a vontade do mais forte sobre o mais fraco. Então, nós vivemos em constante crise essa que nunca deixa de permear a nossa sociedade, a nossa civilização. Então, a democracia, ela possui como base característica a igualdade dos homens perante as leis, o direito de participar de forma direta do governo, tendo em vista que os cidadãos passam a expressar e defender suas opiniões de forma pública. Os doutrinadores, eles dizem como principais características da democracia: primeiro, a soberania popular, com base em todo o poder legítimo. Segundo, o sufrágio universal, ou seja, sempre ter rotatividade no poder e a possibilidade de todos que fazem parte da população poderem votar e escolher os seus governantes. Terceiro, a separação dos poderes. Quarto, a igualdade de todos perante a lei. Quinto, a manifesta adesão ao princípio da fraternidade social. E sexto, a representação como base das instituições políticas. E ainda, o sétimo, a limitação das prerrogativas dos governantes. E ainda, o Estado de Direito, com a prática da proteção das liberdades públicas
por parte do Estado e da ordem jurídica, abrangendo todas as manifestações do pensamento, tais como a liberdade de opinião, a liberdade de reunião, a liberdade de associação e de fé religiosa, ainda a temporariedade dos mandatos eletivos, a existência garantida das minorias políticas, com direitos e possibilidade de representações. Então, essas características, elas constituem a marca diferencial do Estado democrático de direito. E assim nós podemos ver que hoje há países que não praticam essas características. Vamos dizer aqui hoje que um país fortíssimo economicamente, que é a China, ela é um partido único. Então, você não pode dizer que ali ninguém pode discordar dos governantes. Então, você não pode dizer que a China é um Estado democrático de direito, embora se relacione com todos os demais países em razão da sua força, do seu poderio econômico, político, militar e tecnológico. Nós estamos aí vendo já grandes conflitos se avizinhando. A China, o Japão, a Rússia, países que têm poderio militar, inclusive poderio atômico, que podem a qualquer momento entrar em rota de guerra, há ameaças mútuas. A China quer recuperar o território de Taiwan, que ela diz que pertence a ela, mas que é capitalista, que não foi separado na época da Revolução Chinesa, de Mao Tse-tung, e, ao mesmo tempo, Taiwan está com vínculos com os Estados Unidos, com países da Europa, como a Inglaterra, a França, que defendem a independência de Taiwan. Então, você veja, se a China quiser recuperar Taiwan, vai ter que entrar em guerra, em razão justamente de ela ter dentro do seu interior, no seu país, uma única e dominante poder político, que é o poder do Partido Comunista Chinês. Não há opção, não há liberdade. Então, eu fico imaginando ali como é que o advogado ele pode exercer a sua atividade, como é que ele pode ter liberdade para poder defender aqueles que são presos pelo sistema por discordarem de opiniões ou de ações do governo. Então, na ditadura, foi o que eu disse, nos períodos de exceção, o advogado ele ainda é mais necessário, mas talvez não tenha as condições para poder exercer com independência a sua atividade. Então, daí a importância de nós preservarmos os direitos, as características do Estado democrático de direito. Então, nesse sentido, afirma-se que a profissão de advogado propriamente dita, ela se iniciou na Grécia, país onde Demóstenes, Péricles, Isócrates e Aristides foram considerados advogados, porque possuíam vasta persuasão e retórica e atuaram na defesa de cidadãos gregos. E até hoje, não é, os advogados são vistos por os leigos, ou até pelos outros cidadãos, como os bons advogados, aqueles que sabem utilizar retórica, aqueles que sabem fazer grandes discursos, aqueles que sabem fazer grandes defesas no tribunal do júri, né? Aqueles que têm uma visibilidade para persuadir, para convencer, para levar o direito do seu constituinte, daqueles a quem ele representa, para poder chegar a um resultado que seja satisfatório. Oriunda da necessidade do povo, para que um terceiro pudesse sustentar uma acusação ou defender alguém, a profissão de advogado surgiu e foi exercida por diversos profissionais. Em Roma, que foi talvez a civilização que primeiro codificou o direito, né, com o direito romano, que serve de base até hoje para o direito latino, né, na Itália, na França, do Brasil, né, onde foi uma fonte inesgotável do direito. Lá em Roma, a obrigatoriedade do comparecimento pessoal em juízo foi, aos poucos, sendo substituída por um representante legal. Então, quando havia um problema, a pessoa ela tinha que se fazer presente ao julgador, ao juiz que era nomeado pelo imperador,
E, aos poucos, isso foi sendo afastado por um representante. O representante comparecia e fazia a defesa daquele que era chamado às barras da justiça. Ou seja, esse representante acabou sendo o advogado, que naquela época não recebia remuneração e sim honrarias pelo trabalho desenvolvido. No Brasil, a advocacia como profissão formal e regrada iniciou-se ainda com as ordenações filipinas. As ordenações filipinas, ela era um monte de leis, né, ordenadas que vinham de Portugal. Quando Portugal assumiu o comando do território brasileiro, ela trouxe de Portugal as suas leis, que eram justamente as ordenações filipinas, que nada mais eram que foram baixadas pelo rei, pelo imperador Filipe. Então, elas eram chamadas de ordenações filipinas, que aqui no Brasil passaram também a reger a vida das pessoas. Essas ordenações instituíram normas necessárias para que a profissão fosse exercida, entre elas, cita-se a graduação em curso jurídico. Repare que ali, então, no Brasil, praticamente não havia ainda advogados, né, no Brasil colônia. Então, essas ordenações filipinas passaram a exigir que as pessoas tivessem uma formação jurídica para poder exercer a profissão de advogado, né? Então, a partir daí, foi que justamente vieram essa formação desses cursos de direito, que foi em São Paulo e em Olinda, como foi dito ainda há pouco por você, Luiz. Os primeiros cursos jurídicos do Brasil foram instalados na cidade de São Paulo, Olinda, através da Lei Imperial, aí vem, de 11 de agosto de 1927. Então, por ter sido em 11 de agosto de 1927, essa marca, essa data, passou a ser comemorada como Dia do Advogado, porque foi quando as faculdades de direito passaram a existir no Brasil. E vamos ver adiante que, em agosto, realmente, vários outros eventos são marcantes para a advocacia. De forma mais regrada do que a forma utilizada por cidadãos que aprendiam a exercer livremente a advocacia. Curioso é que aqui, até recentemente, e até quando eu cheguei aqui mesmo em Piauí, ainda haviam pessoas que exerciam o direito sem ser advogados, autorizados, porque, como as faculdades de direito eram poucas, né, eu me lembro que quando eu fiz direito, só haviam 3 faculdades: a Universidade Federal, a Universidade Católica e a FESP, que depois virou o ESC. Então, a dificuldade era grande, porque as vagas eram poucas. Na FESP eram, acho que, 30 vagas, na Católica, 100 vagas, e na Federal, a mesma coisa. Então, para você abranger todo o estado da Bahia, imenso, então os advogados eram poucos para dar conta de tantas demandas que existiam. Então, foi autorizado a que pessoas com prática no exercício do direito, sem ser advogado, pudessem exercer. Eles eram chamados de rábulas. Os rábulas eram pessoas que não eram formadas em direito, mas que estavam autorizados a exercer a profissão. Lembro, aí em Jiquiel, onde você está, Luiz, que havia um rábula muito conhecido. Certo dia eu peguei um processo, agora não muito tempo, onde havia uma petição feita por um rábula, né, escrita à mão, não havia máquina, então, e nem computador, muito menos, e a petição era toda feita à mão por ele, e até uma caligrafia miserável, porque para ler essa petição dava um trabalho danado. E eu li essa petição, inclusive a petição, o processo não tinha acabado, e ele já não existia mais, já tinha morrido, mas o processo estava vivo, e tinha que dar continuidade. E eu passei a trabalhar nesse processo, que foi iniciado uma petição inicial feita por um rábula, aquele que não era advogado. Então, era permitido isso. Assim como antes também havia, né, os boticários, aqueles que exerciam a odontologia sem ser dentistas, né? E como a própria medicina, que havia tantas pessoas curandeiras que faziam medicina, isso tudo na história da formação do nosso país. Então, o curioso também dizer que chamou-se Duarte Pérez, o primeiro advogado a atuar em nosso país.
bacharel em Direito na cidade de Cananéia. Foi o primeiro advogado formado em uma faculdade que exerceu a profissão, autorizado e formado em um curso jurídico. Duarte Pérez. Inspirados na organização portuguesa, a qual criou a Ordem dos Advogados de Portugal, os advogados do Brasil notaram a necessidade de criação de uma classe, no sentido de organizar e administrar o grupo profissional dos advogados. Nesse sentido, aí vem agosto novamente, no dia 7 de agosto de 1843, ainda na época imperial, um grupo de advogados liderado pelo ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Francisco Alberto Teixeira de Aragão, criou o Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, com fundamento em organizar a Ordem dos Advogados em proveito geral da ciência e jurisprudência. Por meio do artigo 7, por meio do aviso de 7 de agosto de 1843, o Instituto dos Advogados Brasileiros obteve a aprovação do seu estatuto, o qual dispunha em seu artigo 1º o seguinte: haverá na capital do Império um instituto com o título Instituto dos Advogados Brasileiros, do qual serão membros todos os bacharéis de direito que se matricularem dentro do prazo marcado no regimento interno, onde igualmente se determinarão o número e a qualificação dos membros efetivos, honorários e supranumerários residentes na Corte e nas províncias. Então, a origem da Ordem dos Advogados surgiu aí através não da própria ordem, mas do Instituto dos Advogados Brasileiros. Em seu artigo 2º, o IAB tinha como objetivo social a finalidade de organizar essa Ordem dos Advogados. A fim de cumprir o disposto nesse referido artigo, por meio de um decreto do presidente, 19.408, foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil, a qual dispõe que fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão que disciplina a seleção da classe dos advogados, que regerá pelos estatutos que forem votados pelo Instituto da Ordem dos Advogados. Desde a sua criação, a OAB está presente na vida dos brasileiros, com o intuito de prover a defesa da cidadania e da democracia. Sobretudo, é considerada uma categoria ímpar, com destaque na sociedade desde o seu surgimento. Cabe, nesse momento, destacar algumas das importantes participações da Ordem dos Advogados do Brasil desde a sua criação. Primeiro, a Constituição Federal Brasileira de 1946. Ela já ali tornava obrigatória a participação da OAB nos concursos públicos para ingresso na magistratura. Em meados do ano de 72, período de exceção, onde o Brasil vivia um conflito, né, onde havia realmente um período de não muita liberdade, os presidentes dos conselhos seccionais da OAB lutaram a favor dos direitos humanos e contra as prisões arbitrárias e torturas aplicadas pelo regime militar. No mesmo sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil teve destaque relevante ao participar da redemocratização política do país, movimento que ficou conhecido como Direta Já. Aí nós já vivemos, né? Nós aqui que estamos aqui participando da Ordem, vivemos esse período das Direta Já, né? Quando foi uma mobilização de todo o país para que o Brasil pudesse novamente retomar o caminho da democracia e pudesse ter eleições diretas. Um dos institutos que estava lá à frente era justamente a Ordem dos Advogados do Brasil. Por fim, cita-se a participação da OAB nos movimentos polêmicos, debates jurídicos, como o movimento pela ética na política, e, inclusive, que eu até acho que a OAB é importante que ela tenha essa atuação política, mas hoje ela está mais voltada para o desenvolvimento da classe jurídica, né? Isso, historicamente, você vê que a OAB ela já ingressou com 2 impeachments de presidentes. O impeachment de Fernando Collor de Mello foi uma ação feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, que deu entrada no Congresso, que culminou no afastamento do presidente Fernando Collor, e depois no afastamento da Dilma Rousseff, quando a Ordem dos Advogados do Brasil também ingressou com um pedido de impeachment, né, no Congresso. Então, a OAB ela tem esse papel que extrapola a sua representação apenas da classe. Ela tem esse papel
de também atuar como um membro importante da sociedade. E, por fim, com a Constituição de 1988, a qual efetiva o ordenamento jurídico para abranger os valores e direitos conquistados através da democracia. A Constituição Federal de 88, ela vige até os dias atuais, né? O Brasil teve várias constituições. Teve a Constituição Imperial, de 1824, depois teve a Constituição da República, a primeira, de 1891, depois teve a de 1937, ou 34, se não me falha a memória, depois a de 46, a de 88, que é a que está até hoje, talvez, aquela que mais tem dado estabilidade política ao país. No que concerne ao Estado Democrático de Direito, são conhecidos os princípios fundamentais, os elencados no artigo 1º a 4º da Constituição Federal. Destaca-se entre esses princípios a supremacia da vontade popular, o qual demonstra a efetiva participação popular dos governos, a preservação da liberdade e a igualdade de direitos, a qual veda a discriminação de qualquer natureza. Se eu estiver me excedendo, presidente, pode me dar aí um puxão de orelha, que eu reduza aí um pouco a nossa palestra, porque eu sei que o tempo é curto, mas aqui o tema ele é empolgante e a gente, às vezes, se excede também. Nesse sentido, presidente, a Constituição Federal, no seu artigo 133, estabelece o seguinte, vou ler aqui para os senhores companheiros. Diz o seguinte: o advogado ele é indispensável à administração da justiça, né? Sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Veja, se você for olhar, é a única profissão onde a Constituição fez questão de trazer para dentro do seu texto a proteção. Está lá, artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. É importante salientar que não é objetivo do advogado ser uma profissão que tenha supremacia por nenhuma outra profissão, porque todas as profissões são relevantes para o desenvolvimento do país e, por isso mesmo, todas são muito importantes, né? Não há, portanto, qualquer delas que possa dizer que não seja importante e essencial. Mas a Constituição ela quis sobrelevar porque no Código de Processo Civil se diz ali que não há hierarquia entre advogados, juízes e promotores. Mas a verdade é que, na prática, o advogado é aquele que está mais fragilizado, porque o magistrado, o juiz, ele tem todas as garantias do Estado. Ele não pode ser removido, ele não pode ter redução de salário, ele tem estabilidade, né? Da mesma forma, o Ministério Público. Enquanto que o advogado privado, né? Que existe o advogado público, que também tem várias garantias. Mas o advogado privado particular, esse só conta com a proteção da Constituição, que é garantida. Mas nós vemos que, na prática, não tem funcionado assim. O advogado tem sido desrespeitado constantemente, tem sido agredido, tem sido violado, tem sido até morto, espancado. Poucos dias aí, vídeos foram circulados na internet, onde o advogado estava sendo espancado por um grupo de policiais. E, embora ele tenha se identificado como advogado, né, mas não foi respeitado, foi agredido, foi algemado, né, e exercendo a sua profissão. Né? Da mesma forma, aqui na Bahia, eu vi um relato de um colega que também sofreu diversas agressões quando ele foi levar uma cliente que estava sendo vítima de agressão por conta do marido que estava ameaçando de matá-la, e ele foi levar essa cliente na delegacia e lá simplesmente não deram qualquer providência. E ele chegou até a ser ameaçado de prisão porque estava exigindo que fosse tomada providência. Então, quando a Constituição fala que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, na verdade, isso é um direito, uma prerrogativa, mas não quer dizer que ela esteja realmente no âmbito da concretude, né, do dia a dia.
Então, o advogado ele ainda continua sendo aquele que, na linha da administração da justiça, ainda é o mais desprotegido. Então, dessa forma, o que nós vemos, é que o status constitucional garante ao advogado essa inviolabilidade de seus atos no exercício da profissão. Tal prerrogativa, embora não seja absoluta, visto que devem ser respeitados os limites da lei, é necessária para que a ampla defesa do indivíduo seja assegurada. De fato, porque o direito, para ser exercido, ele precisa ter o contraditório e a ampla defesa. São princípios fundamentais da Constituição. E quem vai exercer esses direitos, quem vai postular esses direitos, é o advogado. Então, é ele quem leva, através do conhecimento, através da sua expertise, ao judiciário aquela demanda. Mas, do outro lado, também tem outro advogado que vai defender o cliente do outro lado. Então, é nesse embate que surge o contraditório. E o contraditório é assegurado, um princípio assegurado na Constituição, em que não há julgamentos sem que haja defesa. É, inclusive, objeto de nulidade se alguém, no âmbito penal, seja julgado sem direito à defesa. E isso até hoje não é entendido pela maioria das pessoas que acham que muitas vezes um criminoso, aquele que cometeu um crime bárbaro, né, ele deva ser julgado sumariamente. Deva ser, até se houvesse pena de morte, ser levado à morte. Isso aí, justamente, não faz parte do Estado Democrático de Direito. É um princípio que diferencia a civilização da barbárie. E por isso mesmo, quando você vê discussões em redes sociais, né, que deveria acontecer isso ou aquilo com aquele determinado sujeito, que realmente cometeu crimes até hediondos, mas ali atrás assegura a Constituição, assegura o Estado Democrático de Direito que aquele cidadão, aquele criminoso, tenha ao seu lado uma defesa técnica, para que ele não seja julgado ou seja um linchado juridicamente, né? E, inclusive, as garantias elas servem contra o próprio Estado, porque nós vemos muitas vezes julgadores que eles atropelam a lei, atropelam a Constituição para satisfazer até, às vezes, um capricho próprio, uma vontade pessoal. E essa vontade pessoal, esse capricho, não se coaduna com a ampla defesa e o princípio do contraditório. E aí onde o advogado se faz mais necessário estar atento, exercer com bravura, com mistério a sua profissão, com independência. Por isso que o advogado, apesar de todas as garantias, ele não pode se acovardar, ele não pode temer com que o juiz ou o promotor lhe retirem a capacidade de exercitar esse direito, porque isso aí é uma prerrogativa e uma garantia para que ele possa exercer a sua profissão. Mas, veja bem, amigos e companheiros, quero abreviar, porque sei que o tempo já está grande, e nós precisamos chegar aos finalmente, não é? E, veja bem, o advogado perante o Estado Democrático de Direito, dando continuidade. A partir, então, da historicidade do surgimento da democracia, bem como do advogado no Brasil, afirma-se, com o passar do tempo, a presença da advocacia realizada por profissionais capacitados faz cada vez mais indispensável. Isso tudo devido à complexidade das relações perante a sociedade. De fato, há ainda, no direito brasileiro, possibilidade de a própria parte ir a juízo sem advogado. No direito do trabalho, existe o princípio chamado jus postulandi. O que é o jus postulandi? É justamente o poder que o cidadão tem de ele próprio ir lá na Justiça do Trabalho e dar uma queixa trabalhista contra o seu patrão. Isso ele pode fazer sem advogado. Porque o que é que se garante? É que muitas vezes ele, por não ter condições financeiras ou econômicas, ou até porque em muitos momentos o advogado não queira assumir a causa, e ele não fique prejudicado, ele vá pessoalmente
e faça sua queixa, sua reclamação, independente de advogado. Isso é chamado jus postulandi, o direito dele próprio postular em juízo. Mas não só no direito do trabalho, existe também esse mesmo direito nos juizados especiais cíveis, que são as pequenas causas, onde ele pode ir no balcão e fazer a sua queixa diretamente a um servidor que vai reduzir a termo aquela queixa e aquilo ali vai seguir para uma audiência onde será julgado. Agora, qual é o risco que ocorre de esse jus postulandi ser exercido sem a presença de um advogado? Porque, do outro lado, vai haver um advogado. Então, ele pode dar sua queixa, mas, do outro lado, a outra parte vai ter um advogado. E, ao ter um advogado, vai se alegar várias questões técnicas, uma incompetência, uma ilegitimidade, uma prescrição, e ele, sem nenhum conhecimento, já que ele é um cidadão comum, ele não vai ter condições de se defender. Então, ele vai ficar prejudicado. Por isso que, apesar de a lei garantir o jus postulandi, você vê isso cada vez mais em extinção. Você não vê isso ocorrer na prática com tanta frequência. Existe, existe. Continua havendo, continua, mas em menor quantidade. Então, o advogado ele é importante para o próprio cidadão saber se defender e saber postular, saber que ele está sendo bem representado. Porque, na medida em que ele receba de lá uma alegação, ele não saberá como se defender. E isso ficará prejudicado. Mas a lei, o direito, quis assegurar ao cidadão este direito. Sabe por quê? O advogado, advogar, tem uma origem latina. Como eu disse a vocês, que em Roma o direito passou a ser organizado, passou a ser escrito, passou a ser fonte do direito. Então, ali do latim, advogar quer dizer advocatus, que significa interceder a favor de alguém, ou ainda aquele profissional legalmente habilitado para atuar em juízo, o que é chamado invocar, invocado para ajudar alguém, a fim de efetivar direitos e deveres garantidos na legislação vigente. A advocacia desenvolveu função fundamental para os indivíduos, de forma coletiva, bem como para a sociedade, porque atua para que o Estado democrático de direito, conquistado por meio da democracia, seja assegurado para todos os cidadãos. E é assim que o advogado tem a missão de amparar os clientes desde o momento em que lhe informa os direitos. Deve prevalecer o dever do procurador de orientar o cliente quanto a eventuais riscos e consequências que poderão surgir a partir da demanda, quando tais direitos são pleiteados em juízo. Isso ocorre tendo em vista que o direito é meio de diminuir as desigualdades, para que a igualdade seja alcançada. Neste sentido, há uma lei que regulamenta a profissão do advogado, a Lei 8.906, que é de 94, conhecida como Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, essa lei é dividida em 4 títulos: da advocacia, da Ordem dos Advogados, o processo da OAB e as disposições gerais transitórias. Por fim, já chegando ao final, presidente, nós não podemos deixar de destacar que perante a democracia, o dever do advogado refere-se também à representação ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é importante, porque o advogado amparado no princípio da legalidade tem como dever prestigiar a ordem do Estado Democrático de Direito. Então, o advogado, por isso que ele também tem essa função política, que está assegurada na própria lei, que diz que não é só para atuar em defesa ou em representação dos cidadãos, mas também em defesa do Estado Democrático de Direito. E é por isso que o advogado, a Ordem dos Advogados, ela se imiscui nessas questões políticas e sociais. Então, e a advocacia ela é múltipla. Lá encontramos advogados que eles são o espelho da sociedade. Há advogados conservadores, há advogados ditos progressistas, há advogados preconceituosos, há advogados que não são preconceituosos. Ou seja, como toda a sociedade, os advogados estão representando dentro do mosaico da sociedade várias tendências. E, por fim, dizer para esse seu presidente, como todas as profissões, que o advogado também responde por seus atos. O advogado ele também está sujeito à fiscalização e disciplina
pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? Os advogados, por quaisquer problemas que causem, prejuízos que causem, ele responde perante a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Ordem dos Advogados do Brasil atua punindo os advogados nas suas falhas, nos seus erros, nos seus equívocos, nas suas transgressões, né? Então, o advogado ele é fiscalizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? Algumas profissões também têm os seus conselhos que fiscalizam, como os médicos, né, os dentistas, todos eles também exercendo funções de disciplina para o exercício da profissão. E, senhor presidente, eu sei que a hora já está adiantada, e sou disciplinado em relação a isso, mas não posso deixar de dizer também, fazer referência, que aqui em Piauí, né, onde nós exercemos a advocacia, eu fui um dos pioneiros na instituição da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Piauí, né? Aqui nós ajudamos a construir. Quando eu aqui cheguei, éramos em torno de 8, 9, 10 advogados no máximo. Hoje já passamos de 200 advogados na subseção de Piauí. E muito me honra e me orgulha que eu também exerci a presidência da subseção da Ordem dos Advogados de Piauí por 2 mandatos, né? Fui presidente por 2 mandatos, hoje eu sou vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e como advogado e como representante da instituição, nós temos buscado estar sempre perto dos anseios da sociedade, né? Porque, como eu disse, os advogados têm essa dupla missão a desempenhar: o seu mistério individual e no seu mistério coletivo. E isso faz com que sejamos muito identificados com as causas sociais. Os senhores vejam que sempre que surge uma demanda que extrapola a simples solução individual, nós somos chamados para atuar individual ou coletivamente naquele sentido. E nunca a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem se omitido em relação a isso. Isso faz parte da sua missão. E por isso nós não vamos jamais nos omitir em relação a isso. Então, senhor presidente, neste dia, neste momento, eu agradeço o convite para falar sobre o advogado, né, e a importância do advogado no Estado democrático de direito, e agradeço a tolerância e a companhia de todos os companheiros que me ouviram até este momento. Muito obrigado. Bom, depois dessa verdadeira aula, né, sobre advocacia e Estado democrático de direito, a palavra está franqueada para todos aqueles que quiserem fazer perguntas ou comentários a respeito. Já agradecemos aí a presença do companheiro Genivaldo aí pela belíssima apresentação, explanação, nos colocou aí por dentro de todo o histórico da advocacia aí, e atualizados em relação a tudo isso aí. Eu peço uma salva de palmas ao nosso palestrante. Então, a palavra está franqueada aí para alguém que queira fazer alguma pergunta. Eu gostaria de fazer algumas, eu vou começar. Em relação, Genivaldo, à exigência dessa prova da OAB para exercer a profissão. Surgiu isso baseado em quê? O que foi que motivou essa exigência que muitos temem, né, fazer essa prova da OAB? Qual a origem da necessidade dessa prova? Bom, a finalidade dessa prova é exatamente porque, como houve uma proliferação de cursos jurídicos, veja, eu falei que lá atrás, quando eu comecei, eram 3 faculdades. Hoje, já são mais de, sei lá, fala-se mais de 1000 faculdades, né? E a preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil foi exatamente que as faculdades elas não virassem uma empresa de entrada e saída de estudantes mal formados, né? Porque como a tendência nas universidades particulares, sobretudo, elas querem atrair cada vez mais alunos, então a preocupação é que esses alunos fossem bem formados, que elas tivessem preocupação em
dar um conteúdo mínimo de compreensão do direito. E porque a responsabilidade, companheiros, do advogado é grande. Você veja que você defende patrimônio das pessoas, você defende direitos, você defende a vida das pessoas, a liberdade das pessoas. E se o profissional não estiver suficientemente preparado, você coloca em risco esse próprio direito que as pessoas têm, porque você não está habilitado a exercer a profissão. Então, a preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil foi, primeiro, estabelecer um selo de qualidade para as faculdades, e, segundo, que esses profissionais que deixavam as faculdades eles fossem sabatinados em relação aos conteúdos que são exigidos, o mínimo exigido para que ele exerça a atividade da profissão. Você pergunta, mas não existe isso na medicina? Não existe. Mas você não acha que há ainda muitos médicos que deveriam também se submeter para que pudessem exercer a profissão, onde você saberia que eles estariam habilitados e preparados sem ameaçar a vida das pessoas? Então, a preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil foi garantir que as pessoas que vão exercer a profissão de advogado possam estar preparados para não prejudicar os direitos que ele vai representar. Então, esse exame da OAB, que eu chamo de exame de proficiência do advogado, ele seja exercido dentro de uma prova objetiva em 2 fases. A primeira fase é uma prova objetiva de perguntas e respostas, onde você marca, né, a questão de múltipla escolha, e depois você faz uma prova subjetiva, para que demonstre conhecimento realmente em alguma área que você decida que vai exercer. Então, essas 2 fases constituem a avaliação que a OAB exige para que você entregue a sua carteira e você possa exercer a profissão. Então, você pode se formar, né? E isso tem ocorrido, e quando você estabelece a prova, não se habilita, não atinge a aprovação. É culpa da OAB ou é culpa da faculdade que não preparou suficientemente esse aluno, né? A OAB, ela não impede ninguém de exercer a profissão, ela apenas exige que você tenha um conteúdo mínimo para exercer a profissão. Mesmo assim, nessa prova da OAB, nunca tem sido alcançado 50% dos aprovados. A maioria perde essa prova. Ela vai de 40%, acaba sendo aprovado. E mesmo assim, 40% hoje já somos mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Então, você veja que houve uma proliferação. Se antes, quando eu falei, haviam poucos advogados, hoje já se pode dizer que há uma quantidade muito grande de advogados no país. Ok, satisfeito. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Oi, boa noite. Boa noite. Genival, Companheiro Jô. realmente aí você trouxe aí um arcabouço de conhecimento, viu, meu amigo? É isso mesmo, compartilhando um pouco do exercício, da experiência, da profissão, e assim, muito próximo da comunidade, como você colocou. Eu só quero desejar aqui os votos de felicitações, né, pelo dia da passagem do nosso dia, e que uma oportunidade aí, né, governador, o meu presidente Luiz Augusto, a gente possa estar próximo aí, conhecendo aí a Bahia, tá? Eu vou pedir licença, parabenizar vocês todos pela reunião, pela palestra. Eu tenho um compromisso agora, já estou um pouquinho atrasado para entrar aqui, dos nossos clubes aqui do Acre. A gente está fazendo uma reunião periódica também para fortalecermos aqui as nossas ações. Um abraço a todos, até uma nova oportunidade. Foi um prazer, companheiro. Um prazer Obrigado, conhecê-lo. Isaías. Obrigado pelo prestígio aí. Obrigado, companheiro. Um abraço. Companheiro Jô quer falar também. Quero saudar, né, o companheiro e presidente do Rotary, Luiz, os demais participantes dessa reunião,
estender também ao advogado, né, esse competente advogado Genivaldo Lins, que fez uma bela explanação aí do que é ser advogado, né, poder da advocacia. Mas eu gostaria de saber, assim, de Genivaldo Lins, quais são os tipos de advogado que existe hoje no país. Nós sabemos que tem advogado público, advogado privado, advogado contencioso e advogado consultivo, e tem outras. Eu queria saber se ele poderia falar a função de cada um para nós aí, se seria possível, Genivaldo Lins. Desde já, muito obrigado. Pois não, João, um prazer vê-lo aqui, estar vendo que você está atuante, né, na participação do Rotary. Dizer que é o seguinte, a advocacia, você pode se especializar, né? Você pode seguir vários caminhos. Você pode ser um advogado que atue, por exemplo, na área criminal, só criminal, você se especializa, que hoje em dia a tendência é essa, o advogado cada vez mais se especializar em uma determinada área, porque a complexidade do direito, cada vez mais você tem que estar muito preparado para exercer uma determinada função. Então, você pode exercer só a área criminal, que muitos advogados exercem, né? Mas que no interior é um pouco menos, porque como isso exige também que você tem que compartilhar, né, na profissão com o seu sustento, então muitas vezes no interior você acaba tendo que ser aquele clínico geral, trabalhar em várias áreas. Mas o adequado é que você se especialize em alguma área. Então, o advogado que atua na área criminal, geralmente atua pouco, quase não atua na área civil. O que atua na área civil pode atuar na área trabalhista, mas muitas vezes o trabalhista não atua na área civil, ou tem aquele advogado na área civil ainda que se especializa mais ainda. Tem alguns que só fazem contratos, outros que só fazem família, né? Só advogam na área de família. Há ainda aqueles que fazem a área esportiva, cada vez mais nessa área desportiva. Há ainda aqueles que atuam na área de internacional, do direito internacional. Há aqueles que atuam na área somente dos juizados especiais. Enfim, há uma série de oportunidades para o advogado, assim na área privada. Na área pública, geralmente o advogado ele pode ingressar, seja no município, seja no estado, seja na União. Na área pública também, a maioria da sua entrada no mercado é através do concurso público, né? Porque, por exemplo, na União, você para defender a União, você para ser um advogado público, você tem que fazer um concurso para ser advogado geral da União. Então, você vai ali se submeter a um concurso para ser nomeado e ser um advogado da área da União. Ou você ainda pode fazer o concurso para o Ministério Público, onde você não vai ser advogado, você vai ser um representante do Estado em suas várias atividades, porque o Ministério Público hoje atua numa área vasta, né? Na área do meio ambiente, atua na área da administração pública, atua na área criminal, né? E, além disso, você pode também fazer concurso para a magistratura, você pode exercer a função de juiz, ou seja, todas elas são necessárias, primeiro, você ter exercido a advocacia, né? Para juiz, por exemplo, você precisa de três anos, no mínimo, de atividade profissional na advocacia. Ministério Público, a mesma coisa, né? Na Advocacia Geral da União, não precisa, você pode ser recém-formado e já fazer concurso e ser aprovado e ser um advogado para defender a União, né? E o provimento também dos tribunais, né? Os tribunais, eles são preenchidos também por representantes da advocacia, do direito, que são nomeados pelo governador ou na área federal pelo presidente da República. Vindo de carreira também, o juiz que vai ascendendo, vai subindo e por antiguidade chega aos tribunais. Então, as diferenças são apenas de amplitude em que você vai exercer, né? Mas são atividades muito correlatas,
mas hoje, como eu disse, é importante que você seja cada vez mais especializado para exercer a sua atividade. Obrigado, companheiro. Mais alguém? Parece que não, né? Vamos dar continuidade à nossa reunião. Gostaria de agradecer a participação de Genivaldo aí, foi brilhante realmente sua presença. E para a gente, em forma de agradecimento, nós vamos conceder-lhe um certificado de participação para registrar esse momento. É um certificado de personalidade de destaque, onde o Rotary Clube de Piauí, Vale dos Rios, distrito 4.391, em celebração do Dia do Advogado, 11 de agosto, concede este certificado ao advogado Dr. Genivaldo Santana Lins, por sua brilhante palestra proferida na 4ª reunião ordinária deste clube, realizada via plataforma Zoom Meeting, com o tema Advocacia e o Estado Democrático de Direito, e por exercer sua profissão com dedicação, ética e responsabilidade. Ipiaú, 9 de agosto de 2021, assino Luiz Augusto Freitas Conceição, presidente 2021-2022, e a companheira Maiane Santos Matos, secretária 2021-2022. E aí eu passo a palavra ao companheiro Genivaldo para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço ao companheiro presidente, eterno governador do distrito, aos companheiros que nos toleraram, né, durante esse tempo aí que eu fiz essa, não digo nem palestra, mas essa exposição sobre o advogado, sobre a advocacia e sobre as atividades que nos movem no dia a dia como profissionais e também em defesa da democracia, do Estado democrático. Por isso, companheiros, eu me coloco à disposição para quando e de que forma for útil a esse Rotary, que me traz tão boas lembranças. Então, me despeço e me coloco à disposição de todos. Obrigado, companheiro. Gostaria de agradecer as presenças do companheiro João Pereira, do Distrito 4560, Val, nosso ex-companheiro Val da Glute, Adenildo Oliveira, da ADAS, Associação de Deficientes Ana Sueli, também presente, o companheiro Isaías Júnior, presidente do Distrito 4720, presidente do RC de Senador Guilmard, no Acre, e que já se ausentou, né? E também o companheiro Edson Santana, ao companheiro Genivaldo, a companheira Ângela Maria de Porto Velho, que já saiu também, companheiro João Bosco, que também já saiu, a companheira Neide Brilho, companheiro Antônio Luiz Uzeda de Oliveira e o nosso ex-companheiro Josenaldo, né? Jô. Então, muito obrigada pela presença de todos, tá? E obrigada mais uma vez ao companheiro Genivaldo pela excelente palestra, tá? Uma verdadeira aula. Excelente. Então, mais uma vez aí, agradecendo a presença de todos. Vamos encerrar a reunião com o lema Servir para Transformar Vidas. Declaro encerrada a nossa 4ª reunião ordinária do Rotary Clube de Piauí dos Rios e convido todos a saudar o pavilhão nacional.